Escola Técnica Rema. O seu futuro começa aqui. Olá, meus queridos alunos. Estamos aqui para mais uma aula de marketing. Hoje vamos falar de pesquisa. Mas não qualquer pesquisa. Nós temos diversos tipos de pesquisa. Podemos fazer uma pesquisa de produto para avaliar como está um determinado produto. Podemos fazer uma pesquisa social para saber como está o meio. Podemos fazer uma pesquisa de preço para ver uma variação de preço. Podemos fazer uma pesquisa política para saber se o candidato está na frente, atrás, quem está com chance de ganhar uma eleição. Portanto, há muitos tipos de pesquisa. No nosso caso, nós vamos falar da pesquisa de mercado. Pesquisa de mercado, porque é o que mais se encaixa no curso de transações técnicas imobiliárias. A pessoa que tem uma imobiliária, ela vai querer saber como está o mercado dela, como está a venda, qual é o perfil do comprador, qual é o ramo que está vendendo mais. Quem faz a pesquisa de mercado? A pesquisa de mercado pode ser feita por qualquer um. Se você tem uma noção de pesquisa, você pode você mesmo montar a pesquisa. Você pode contratar uma empresa de pesquisa. Mas não é difícil fazer uma pesquisa. E o importante dessa aula é você saber o que é a pesquisa, quando ela deve ser feita, como ela é feita, como atingir o seu objetivo. Bom, a partir desse princípio, a primeira coisa a fazer numa pesquisa é a problemática, é ver o problema, o que eu quero da pesquisa, como surge a necessidade da pesquisa. Puxa, tem aí um mercado novo, uma reunião dentro da empresa, dentro da imobiliária, os corretores, os técnicos estão conversando e surge o problema. Puxa, nós não estamos conseguindo captar cliente de tal segmento. Tem uma nova classe C e nós não sabemos o perfil dessa classe C. Como é que nós vamos vender para esse pessoal? Ah, fulano fez isso, ciclano fez aquilo, empresa tal trabalhando de tal forma. Mas e nós? Bom, decide-se por fazer uma pesquisa. Vamos fazer uma pesquisa de campo para ver o perfil do nosso cliente. Vamos ver quem é essa classe C. Então você já tem um problema. O seu problema é saber quem é a classe C e o que ela pode contribuir com você, no teu ramo. O que ela pode... se esse cliente é um potencial para você ou não, para o teu perfil de imobiliário. Você foi na pesquisa de mercado, determinou a problemática, você passa para o planejamento. Bom, como é que se faz um planejamento? Quem é a classe C? Primeiro faz essa avaliação. É um pessoal que tem renda de 2.500 para cima, salário. É um pessoal que já tem uma casa financiada ou própria, já tem pelo menos um carro e tem uma série de bens materiais. Então é um cliente que parece ser potencial. Vamos descobrir se ele é potencial preparando primeiro o questionário da pesquisa. Então, como é que faremos esse questionário? Começa assim. A equipe decide isso em conjunto, mas vai seguir mais ou menos uma linha padrão. O nome da pessoa, o bairro onde ela mora, não precisa do endereço necessariamente, nem precisa do nome completo. É bom pegar o nome porque depois você faz uma mala direta da sua empresa para ela. Mas se for constranger a pessoa, não pegue o nome. Coloca só o primeiro nome. João Manuel da Silva, põe só o senhor João. Mora onde? Se você, a pessoa der o endereço, ótimo, porque é uma mala direta que você tem. João Manuel da Silva, Rua da Paz, número 15. Você tem um cadastro. Para você fazer a pesquisa, você vai ter que pôr pessoas na rua, que essa é a segunda fase. A primeira fase é elaborar a pesquisa. Já que a pessoa vai estar na rua, os dados que ela levanta viram um cadastro para você.
Então, se você faz a pesquisa, você começa a fazer o questionário primeiro de tudo. Então começa, nome, endereço, bairro. Aí você pergunta, quanto ela ganha? Não, você não pergunta assim. Você põe as faixas salariais, 0 ao mínimo, mínimo a 2 mínimo, 0 a 1 salário mínimo, 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, 4. Porque depois você olha lá no IBGE, o IBGE tem quantos salários mínimos ganha a classe E, a classe D, a classe C, a classe B e a classe A. E aí você vai classificar conforme a resposta. O entrevistador vai perguntar, Sr. João Manuel da Silva, o senhor, na sua família, a renda é de 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Aí a pessoa vai responder 3 salários mínimos, 5 salários mínimos, então já é classe média. Não, ganha até 1 salário mínimo, que é a classe D. Dessa forma você já descobriu se a pessoa é ou não a classe que você quer saber. Aí você pergunta, nível de escolaridade, profissão, para ver se é um profissional liberal. No quesito profissão, você tem que ter várias variáveis. Assim como na educação, na instrução, você tem que pôr lá se tem um primário, ginásio, colegial, universitário ou pós-graduação, mestrado, doutorado. Essa informação é importante? É importante, porque a partir daí você vai saber como dialogar com ele. Porque para você dialogar na sua propaganda com a classe D é uma coisa, com a classe C é outra, com a classe A e B é um outro padrão. Então você precisa saber o nível de escolaridade dele. Porque às vezes ele é classe C porque ele é um comerciante bem sucedido, mas ele não tem muita instrução escolar. Então é importante você saber se essa é a classe C que está na sua área de atuação. Vamos dizer, você tem uma imobiliária no bairro das Perdizes, vizinho com a Lapa ali. Tem uma parte mais rica, tem uma parte média, tem uma parte mais pobre. Você vai fazer uma pesquisa naquela área, você delimitou a área da pesquisa. Aí você fala assim, bom, a minha problemática é saber se o cliente da classe C aqui da minha região tem ou não potencial para comprar imóvel. E qual é o imóvel que ele pode comprar, que a renda dele pode comprar. Para eu poder me concentrar nesse foco de habitação, nesse foco de prédio comercial. Então você fala, bom, eu tenho a minha empresa nas Perdizes, no bairro das Perdizes, em São Paulo, vizinho ao bairro da Lapa, pegando um pedaço da Barra Funda. São 3 características do bairro. Tem uma classe D, tem uma classe C, uma B e uma A. Na Lapa, em parte da Lapa e em parte das Perdizes, tem classe A e B. Bom, eu vou fazer uma pesquisa. O meu pesquisador vai pesquisar por área, mas ele tem que ter uma pesquisa que não importa com quem ele fala, ele tenha a resposta que ele precisa. É claro que você vai direcionar a pesquisa, você vai procurar onde tem a classe C, mas às vezes a gente se engana, porque a classe C é emergente. Então eu estou trabalhando na classe C porque está no meio do caminho, para te dar os problemas que acontecem numa pesquisa, para discutir a problemática, que é o primeiro item. Bom, eu acho que ali entre a Lapa e a Barra Funda tem uma classe C emergente. Aí você faz uma pesquisa e descobre que não tem, descobre que é mais classe D, ou que aquela classe C ainda não é uma classe C forte. E aí você vai para lá e acha uma classe C emergente muito forte. Então é difícil. A pesquisa deve ser feita em todo o perímetro. E dessa pesquisa que vai dizer onde está esse cliente. Então ela vai localizar o cliente. Delimitou a área, começa a fazer um questionamento. Delimitou. O problema é descobrir onde está a classe C e o que ela compra. Delimitou o perímetro de atuação da pesquisa? Já delimitamos, já sabemos que aqui tem várias classes e onde vão atuar. Vamos fazer o questionário? Vamos. Nome, endereço, a condição de instrução da família, o chefe de família tem curso superior? As perguntas podem ser N's, de acordo com o seu interesse. É interessante saber se as pessoas da classe C têm nível superior? É interessante. Se tem nível superior, provavelmente tem um salário maior. Mas também, às vezes, não tem, mas é um comerciante bem sucedido. Então vem a pergunta, vem a questão do trabalho. O chefe da família trabalha em quê? É comerciante, profissional liberal,
funcionário público, professor, outros. Você classificou a pessoa quando você pôs o nome, idade, endereço e sexo da pessoa. Você viu o nível de instrução dela quando você colocou lá ensino fundamental 1, fundamental 2, médio, universitário, pós-graduado, mestrado, doutorado. Você também, lá em cima da classe, você põe também o que ele é da família. É a esposa, é o marido, é a principal renda da família? Quem é a principal renda da família? É uma pergunta que você pode fazer. Veja quantas possibilidades eu conheço. Uma pesquisa é uma coisa muito rica. Você pode fazer muitas e muitas perguntas. E você pode atingir vários objetivos. Veja que em 3 tópicos eu já tive um monte de informação. Só de saber a rua que a pessoa mora, você já sabe se a rua tem um padrão bom ou não. Porque você é um corretor. Você é um técnico, você conhece o lugar. Você fala, puxa, aquela rua, eu detectei a rua é uma rua simples, mas eu detectei lá na pesquisa 6 famílias com potencial imobiliário forte. Eu acho que pode ter mais, porque eu pesquisei numa rua de 150 casas, eu pesquisei 10 casas e achei 6 com potencial de compra de imóvel, ou que tem interesse de financiar um imóvel. Então, num simples tópico que é o endereço, você já identificou uma situação, uma rua simples, com um pessoal que tem potencial. Ou você pega uma rua chique, uma rua e você descobre que ali ninguém mais, pouquíssimo, de 10 casas entrevistadas, só 2 têm interesse em comprar um imóvel nos próximos 6 meses, por exemplo. Então, cada tópico da pesquisa tem uma importância ímpar, tem uma importância particular. No primeiro nível, nos dados pessoais, na qualificação, que isso é uma qualificação. Você saber onde a pessoa mora, você saber se ela é homem ou mulher, você pode pôr também a questão da cor. Isso é mais específico com uma pesquisa sociológica, quando você quer saber mais sobre a população local, suas características. Para o mercado, pode ou não ser importante. Isso não tem muita relevância dependendo do lugar onde você está. Se você está na Bahia, pode ser mais importante saber se a pessoa é negra, parda ou branca. Se você está em São Paulo, talvez isso não faça muita diferença. Você tem que analisar para montar o questionário. A montagem do questionário, ela pode ser feita por um sociólogo, pode ser feita pela sua equipe. O teu sociólogo na equipe nem tem um geógrafo para fazer uma pesquisa de campo, para análise de dados. Mas eu tenho uma equipe boa de corretores aqui que monta a pesquisa. Você entra lá, monta a pesquisa. Hoje, com acesso à internet, você vai encontrar questionários prontos de pesquisa e métodos de análise desse questionário, que você não precisa ser nenhum gênio. Você baixa lá, lê, estuda um pouco, você vai entender como fazer a pesquisa, você vai entender como fazer a análise da pesquisa. O ideal mesmo é que você contrate um instituto de pesquisa, um geógrafo, um sociólogo, um filósofo, alguém que consiga fazer. Mas se você não tem recurso para isso, ou acha que isso demanda muito trabalho e uma coisa que você mesmo poderia fazer de uma forma mais simples, vale a pena fazer o teste. Eu, por exemplo, a pesquisa que fiz, eu fui autodidata. Eu pesquisei e montei a pesquisa. Montei a equipe e preparei a equipe. São fases. Primeira fase, análise do problema. Segunda fase, análise do território, da área a ser pesquisada. Terceira, montagem do questionário. Já avaliou a problemática, você vai montar o questionário. Quarta, preparação do pesquisador. Quinta, quanto você vai pagar para esse pesquisador, como vai ser a movimentação dele, ele vai ter uma identificação. Sexta parte, reunir os dados. E a sétima parte, que é a análise desses dados. Isso é uma pesquisa completa. É um termo simplificado, mas para nós do ramo imobiliário é o suficiente. Ninguém aqui vai fazer uma pesquisa sociológica profunda para fazer uma análise de crescimento da nação ou de desenvolvimento financeiro de um bairro, ou crescimento educacional, ou da pobreza. Não, nosso negócio é mercado. Então nós queremos saber se o nosso cliente tem potencial de compra ou não. Porque se você quiser saber se o seu bairro está subindo ou não, está melhorando ou não, você vai do IBGE e olha, o IBGE tem os dados.
Você vai no SEAD, são órgãos governamentais que fazem essas pesquisas sociológicas, que dão o índice de desenvolvimento humano do bairro, que é a situação de pobreza ou riqueza da população. Lá tem quais as regiões da cidade que está crescendo ou que não está crescendo. Então, esses índices econômicos você tem à sua disposição no SEAD e no IBGE. Você bota lá na internet, SEAD, vai aparecer o SEAD, tem lá as pesquisas, as consultas, os bancos de dados. Você fica navegando lá, você vai ter qualquer informação que você quiser sobre a cidade de São Paulo, sobre o Brasil. Ou qualquer, talvez não tão profundo, mas a grande maioria, principalmente a nível sociológico, a nível econômico, a nível de pobreza, a nível de direitos humanos. A mesma coisa no IBGE. Você vai conseguir no IBGE saber quanto ganha a população, o desenvolvimento das cidades, você vai saber se tem saneamento básico, se não tem, qual é o nível de casa própria, isso você vai ter lá. Mas isso daí é para ajudar você no entendimento da sua cidade. Para você ter um resultado prático no ramo imobiliário, tem que ser pesquisa de mercado. As outras pesquisas do SEAD e do IBGE só vão te ajudar a avaliar o que você vai recolher no campo. Então, voltando na sequência, analisamos o problema, classe C, se ela está em evidência na minha área de atuação, se ela tem interesse em comprar imóvel e quanto ela pode pagar. Esse é o nosso problema. Já caracterizamos a área, Lapa, Barra Funda, Perdizes, 3 bairros para você que vem de São Paulo, da cidade de São Paulo, que tem todos os níveis populacionais, classe A, B, C, D e E. Peguei já um misto, que é para você ter esse entendimento. Então já sabemos a área de atuação, vamos às perguntas. Como disse, primeiro, qualificação da pessoa. Idade, nome, endereço, se é o pai de família, se quem é na família, se é filho, se é esposa, se é o chefe da família, ou a chefa, né? Porque tem muita mulher que é chefe de família. Você tomar cuidado com essa pergunta. Qualificação da pessoa. Então você já sabe se ela tem mais de 50 anos, se ela tem menos, da rua que ela mora, como vamos dizer, se é homem, se é mulher. Perguntas básicas de qualificação da pessoa. Você já entende quem é a pessoa. Seguinte, nível de instrução. Do nível 1, do nível fundamental 1 até o doutorado. Aí você já tem um perfil do nível daquela pessoa. Não é qualquer pessoa, por exemplo, que tem um mestrado ou um doutorado. Depois você passa para a qualificação profissional. Profissão da pessoa, o que ela faz na vida para viver. Aí você pode perguntar se ela é o chefe da família ou não, se ela é a principal renda. Você não pergunta. Antigamente se fazia essa pergunta. Você é o chefe de sua família? Não, hoje você pergunta quem é a maior renda na sua família? É você ou é outra pessoa? Ah, não, é meu pai. Não, meu pai é o segundo, eu sou o primeiro, ganho mais que ele. Não, hoje é minha mãe, meu pai e minha mãe não moram mais juntos, minha mãe hoje tem a menor renda. Então você dá esse espaço para a pessoa colocar, que aí, por exemplo, é uma pergunta que dá um entendimento muito grande. Você já fica sabendo que tem uma separação, você já fica sabendo que aquela família pode ter ficado com a casa e o outro ficou sem casa, você já ficou sabendo que naquela casa você tem que convencer a mulher a comprar porque ela que é o principal foco, talvez a pesquisa tenha que ser dirigida a ela, coisas desse tipo. E a renda? De 0 a 1 salário mínimo. Por que de 0 a 1? Porque tem gente que ganha menos do salário mínimo, sabe? Ou tem gente que não sabe dizer quanto ganha. Olha, às vezes até ganha bem, tem uma barraquinha de churrasco na rua. Ele ganha por dia R$150. Em 10 dias ele ganha R$1.500. Ele é renda média, ele é classe C, ele nem sabe. Ele é capaz de dizer lá que ele ganha o salário mínimo. Mas quando ele põe lá que ele tem uma barraquinha na rua, provavelmente ele ganha mais. Porque normalmente quem tem um comércio de rua tem uma renda razoável. O comércio de rua ele dá. Então você já tem que tomar cuidado com certas informações. Elas podem ser enganosas. Não é porque às vezes a pessoa ela faz artesanato em casa, pode dar uma conotação de que ela não ganha nada, mas você não sabe, ela tem tanta encomenda que a renda dela é 3, 4 mil reais. Às vezes a dificuldade dela é comprovar a renda e não pagar a dívida.
Então aí, nesse item você qualifica a pessoa se tem potencial para comprar o teu produto, se ela tem condições de um financiamento, porque se ela coloca lá que ela tem uma barraquinha na rua, mesmo que ela declare que ela ganha 6 salários mínimos, 8 salários mínimos, como é que ela vai comprovar a renda? Ela vai precisar de fóruns especiais para isso. Existem, mas você já vai ter uma nova situação aí para se preocupar. Temos muitos profissionais liberais aqui na Lapa, mas eles declaram, eles são profissionais liberais, eles declaram que tem uma renda média de 10 salários mínimos, mas não declara imposto, por exemplo. Ele não tem como comprovar a renda. Ele é um profissional liberal, ele esconde o que ele ganha. Então ele não consegue comprovar a renda para um financiamento. Tem todos esses fatores que você pode identificar na pesquisa já. Na pesquisa. Principalmente se você vai desmontando a pesquisa. A outra questão já entra diretamente no assunto que interessa. O senhor tem casa própria? Tem mais de um imóvel? Tem vontade de ter uma casa na praia, no interior? Tem imóvel fora de São Paulo? Você já qualifica a pesquisa em cima do teu ramo, já colocando essa situação. Depois desse item aí, você pode fazer algumas perguntas a mais. Tem carro próprio? Quantas geladeiras tem sua casa? Quantos fogões tem sua casa? Tem ar-condicionado? Quantos computadores? Porque isso daí vai te dar uma ideia da renda real da pessoa. Porque se ela colocou lá em cima que ela ganha 2 salários mínimos e ela tem uma barraquinha de churrasco na rua, quando chegar lá embaixo você vê que ele tem 2 carros, que ele tem 3 computadores, você falou, esse cara tem potencial, esse cidadão, ele tem potencial para ser meu cliente, ele tem condições, eu preciso ajudar ele a comprovar isso, porque às vezes a pessoa nem tem a casa própria, ela tem a renda, não tem, porque não tem ninguém para ajudar ela a se orientar de como fazer, como se organizar para comprovar a renda dela. Então, veja como a pesquisa é importante. No final de tudo isso, você colocou os bens, qualificou, colocou a estilo de instrução, colocou lá a renda, quem ganha, quanto ganha, você colocou lá os bens que a pessoa pode ter, se tem casa, se não tem. Chegou no final, se tiver mais alguma coisa de interesse, você põe. Está pronto o questionário, você precisa preparar a equipe. Então você vai analisar. Qual é a melhor equipe? Você vai ter que pegar, pelo menos vamos dizer que você vai visitar 50 ruas no bairro. E cada das ruas tem entre 50 e 300 casas. Você tem que pegar pelo menos uma média de 1 a 5%. Então numa rua de 100 casas, é 5 casas. Se é uma rua de 10 casas, você pega 1 ou 2 casas é suficiente, é mais que suficiente. Você já tem uma noção do mercado, já vai dar uma noção do mercado. Se você pega que tem 50 ruas no bairro e você tirou, se você conseguiu tirar 5% da média das residências, está ótima essa pesquisa. Bom, para eu fazer isso, eu vou precisar então, vamos ver, se eu colocar uma moça numa rua e ela fizer numa rua com 300 casas, ela visitar 3 casas, 4 casas é mais 10%. Se eu tiver 5 moças, todos os dias elas vão visitar 5 ruas. Em 10 dias eu vou visitar 50 ruas. É a conta que você tem que fazer. Quanto uma moça faz de pesquisa em uma rua, na média do tamanho. Aí você multiplica isso por todas as ruas que você tem no bairro. É simples, não tem segredo. Então eu tenho 5 moças, tenho 50 ruas, em 10 dias eu vou terminar a minha pesquisa. Então vou precisar de 5 moças, já sei, ou 5 rapazes. Bom, quem é que você vai pegar para trabalhar? Como é que vai ser essa entrevista? Como é que você vai pagar? Nesse caso, você faz um contrato de prestação de serviço de pesquisa para não te dar problema trabalhista. Você faz um contrato de prestação, a pessoa vai trabalhar 10 dias com você fazendo pesquisa de rua, pesquisa de mercado na rua. Você vai procurar esse profissional onde? Em universidades. Você vai numa faculdade, de preferência diurna ou matutina ou vespertina, que é o cidadão que não consegue trabalhar porque ele estuda de manhã à tarde, mas ele quer ganhar algum dinheiro. Então você procura aluno de História, Geografia, Sociologia e faz o convite para ele trabalhar com você. É como um freelance, mas ele vai assinar um contrato de 10 dias.
Quanto ele vai ganhar por dia? Entre 30 e 60 reais hoje se paga por dia de pesquisa. Algumas empresas especializadas pagam 100, 150. Mas se você tem um estagiário lá, um jovem, estudante, para ele é bom. Se ele for fazer uma pesquisa, para profissional dele, porque esses ramos que eu citei, o pedagogo, o historiador, o geógrafo, o sociólogo, o filósofo, a pesquisa é a vida dele. Ele tem que saber fazer pesquisa. Então, aprender a fazer pesquisa de campo, para ele, é um aprendizado enorme. E ele ainda vai ganhar para isso. Então, se ele for ficar o dia inteiro, você tem que dar um lanche. Se ele não vai ficar, só vai entrevistar 3 ou 4 ruas, ele precisa dar um lanche. Você estipula no contrato 6 horas de trabalho, sem almoço, sem nada. Ele vai lá, faz as visitas, e no dia seguinte ele te entrega as pesquisas e pega mais para ele fazer. E assim durante 10 dias até zerar tudo. Esse é o procedimento. Feito, estabelecido o valor, você vai atrás dele, você vai entrevistar, você vai pegar os mais dinâmicos, aqueles que você vê que tem mais vontade. Aí você, que é um técnico imobiliário, que é um já conhece, pela experiência que você tem na sua imobiliária, você já sabe mais ou menos identificar pela sua experiência profissional quem é dinâmico e quem não é. Você vai preferir os dinâmicos. Você vai pegar uma pessoa que não fala, a pessoa tem que saber falar. Para isso você pode fazer um teste. Você pega a pesquisa, explica as perguntas para a pessoa e fala para ela te entrevistar. Ela vai entrar na imobiliária, vai fazer um teatrinho. Bom dia, tudo bem? Eu sou o João da Silva. Poderia fazer uma pesquisa com o senhor teria um minuto para fazer uma pesquisa educadamente, com seriedade. Aí você simula tudo. Aí como é que eu vou saber quem o senhor é? Ele vai ter o crachazinho da sua empresa. Eu trabalho nessa empresa, estou fazendo uma pesquisa de mercado para ele. Tá? Se for o caso, se for dirigir a empresas, é bom até fazer uma cartinha de apresentação. Ele vai, por favor, senta, vamos fazer a pesquisa. Aí ele vai te perguntar, e você vai questionar, mas por que essa pergunta? Para embaraçar ele, para ver como ele se sai. Esse é um teste muito bom, é um teatrinho, para ver como a pessoa se sai na entrevista, na pesquisa, fazendo as perguntas e apresentando a pesquisa. A partir deste momento, você vê que a pessoa tem um perfil de desembaraço, ela é desembaraçada, ela fala bem, é o potencial que você precisa, já separa a ficha. Se a pessoa não tiver dificuldade de comunicação, você já dispensa, porque não dá. Como fala, aprovados 5 candidatos, eles assinam um contrato com você, você pode botar um jalequinho neles, ou um colete, com o nome da empresa, ou um jalequinho com crachá, para que ele seja identificado. Por quê? Porque se ele bater numa casa sem identificação, a pessoa olha e fala, quem é esse cara? Quem é esse homem? Quem é esse cidadão? Quem é esse fulano? Aí abre a porta assim, meio desgueio, meio preocupado. O senhor não tem pesquisa nenhuma, não. Agora, se ele está com o jalequinho, se ele está com o crachá, a pessoa já se sente mais à vontade. Mesmo assim, hoje em dia, com tantos tipos de asfalto que existem, tem uma certa dificuldade. Muitas vezes a abordagem pode ser feita na rua, pode ser feita dentro do mercado, na porta de um comércio, numa esquina movimentada. Mas nesse caso a melhor é de porta em porta. Porque se essa porta não quis responder, ele bate no vizinho. Algum dos vizinhos vai responder a pesquisa. E você vai conseguir tirar o perfil que você precisa. Tem uma coisa importante também, que é a característica pessoal. Se você vai trabalhar de porta em porta, é melhor que essa pessoa tenha uma boa aparência. O que é boa aparência? Isso parece uma coisa preconceituosa. Mas nós não podemos trabalhar o politicamente correto. Ele diz que qualquer pessoa é apta a fazer tudo. Também concordo com isso. Mas se a pessoa tiver asseio, estiver bem vestida e souber falar bem, isso dá uma boa impressão. Isso não tem a ver com cor, com raça, isso tem a ver com aparência. Você não pode mandar um cara mal vestido, uma cidadã mal vestida, uma pessoa mal vestida, na casa de uma pessoa. A pessoa não vai abrir a porta, a pessoa vai ficar cismada. A pessoa tem que estar asseada, limpa, apresentável. Isso não diz nada. Na verdade, o ladrão pode estar de terno, gravata, parecendo um padre, um pastor de igreja, e ser um ladrão. Mas é melhor que esteja bem vestido. É melhor que esteja bem apessoado, como se fala, para que cause boa impressão.
pressão de profissional, de gente que trabalha, de gente que tem delineamento na vida. Então é importante, essa é uma característica. Veja, às vezes você pega numa faculdade, um estudante de sociologia, ele é cabeludo, ele meio, parece um hippie, é uma coisa que na rua ele vai se dar bem. Se você botar ele na rua fazendo pesquisa, ele vai fazer. Mas se você colocar de porta em porta, vai ter gente que vai olhar pelo olho mágico e não vai abrir a porta para ele. Por quê? Eu estou com preconceito? Não. Tem pessoas que são preconceituosas com esse estilo. Não vai abrir a porta, sabe? Então não pode, tem que ter um certo... para conseguir abrir, para conseguir entrar. Detalhe, esse entrar não é entrar na casa. O pesquisador nunca entra na casa da pessoa, ele fica no portão. A orientação para o pesquisador: não tomar café, não comer, não beber água, nada. Se ele quiser água, ele leva uma garrafinha na bolsa dele, dela, ele passa na padaria e bebe, ele não pega nada e não pede nada. Ele bate na porta, fica na porta, no portão, faz a entrevista ali, e tchau, obrigado, agradeço e vai embora. Sabe? É bom ter um cartãozinho de identificação. Se a pessoa falar assim, como é que eu vou saber se você é sério? Ó, a empresa pediu para deixar esse cartão. Isso só no caso da pessoa pedir. Não é para dar um cartão para todo mundo, é só no caso da pessoa pedir. Dá o cartão da empresa, a pessoa vai ligar lá para saber, não, nós estamos fazendo uma pesquisa mesmo, a gente está querendo saber o perfil do bairro, para confirmar. Então veja os cuidados. Essa é a parte operacional. É a mais difícil. Por que é a mais difícil? Porque você vai lidar com gente que você não conhece nas duas pontas. O teu representante fazendo a pesquisa e a pessoa que está abrindo a porta para ele. Então você tem dois problemas. Você precisa ter uma pessoa que consiga entrevistar e seja respeitoso, que convença o outro a abrir a porta e sair para conversar. Vivemos um tempo difícil. Vivemos numa época onde assalto, roubo, tem muito. E hoje em dia as pessoas são muito inteligentes. Hoje casais pegam táxis e assaltam. Hoje tem gente que se passa por funcionário da telefônica, de uma empresa de telefonia, e põe crachá na empresa, roupa da empresa, entra na casa e assalta, dizendo que veio consertar o telefone, que veio ver a antena coletiva, e é um ladrão. Então é difícil as pessoas até abrirem as portas. Por isso tem que ter esses cuidados. Os cuidados são de passar a maior confiança possível, sabe? A maior boa fé possível. Por isso a educação no falar, por isso o cuidado, o olhar no olho, a brevidade, faz as perguntas, obrigado, agradeço e tchau. E nunca entrar na casa de ninguém. Porque se o cidadão entra e senta na sala, a pessoa vai pegar um café, dá um café para ele sai de lá, a pessoa liga para a polícia e diz que acabou de chegar um cidadão ali e levou um relógio dela de uma mesa. Aí a polícia vem, vai na tua empresa, vai dar um problema danado. Por isso que não pode deixar entrar. Veja que eu bato muito em questões práticas, porque eu sou da área de pesquisa. Eu sei as dificuldades que se tem para fazer pesquisa. É por esta razão que a maioria das empresas de pesquisa preferem fazer a pesquisa na rua e não nas casas das pessoas. Cada vez menos tem pesquisa de porta em porta. Mas na rua você não sabe se a pessoa é do bairro, você só vai saber depois que ela responder a pesquisa. Então uma quantidade de pesquisa já não vai servir para você. Você quer pesquisa no bairro. Aí você para a pessoa na rua. Você tem 10 questionários, aquele lugar de muita passagem, 6 nem são do bairro. É um tempo com energia gasta. Se você for direto na porta, a pessoa não atendeu, você vai na outra. Com certeza 3 ou 4 casas respondem à pesquisa. Mas para que isso ocorra, tem que ter certas coisas importantes a serem observadas. Por exemplo, a aparência, o jalequinho, o crachá, é isso. O moço fez a pesquisa, pague no dia, não pague no final. Se você acha que você vai pagar no final para ele vir todos os dias, você está enganado. Ele vai pagar ele pode vir 2, 3 dias e não vir mais. Você paga no dia, que é justamente para incentivar que ele volte no outro. Se ele não voltar, ele não ia vir mesmo mais. Porque isso daí não tem a ver muito com pagamento ou não. Isso tem a ver mais com a responsabilidade da pessoa. Se a pessoa assinou o contrato e ela vai fazer os 10 dias, ela vai ter a responsabilidade de vir ganhando ou não. Você pode pagar no final, pode pagar no dia. Mas se você pagar o dinheiro que você prometeu para ele no dia e ele assinar o seu recibinho,
ele vai levar no dia seguinte, porque ele já pegou o dinheiro na mão, já sentiu aquilo, sabe? Às vezes você contrata uma pessoa por 10 dias, a pessoa fica insegura se vai mesmo receber. Então você pagando no dia ali, você garante que a pessoa vem. Mas também não há problema nenhum em você jogar para o final, para ele fazer um recibo só com os 10 dias de trabalho. Ele ganhou 50 por dia, R$500. 30 por dia, R$300. Não há problema nenhum. Mas veja só essa fase, que é a fase mais difícil. A entrevista, o preparo e a rua. Selecionou na entrevista, fez ele ler o questionário, entender o questionário, fez o teatrinho com ele, colocou ele na rua, cartãozinho no bolso da empresa, uma propaganda, um folder da empresa, alguma coisa, crachazinho e o jalequinho. Trouxe para você as perguntas, pagou ele, pegou o recibinho. Então agora vamos para os dados. Você pega todos aqueles papéis por rua e tabula. Você pode fazer uma máscara, que é uma folha com os furos, com as respostas que você quer. Aí eu quero saber quem ganha mais de tanto, eu quero saber quem já tem casa. Você faz uma folha com furos, corta com estilete, com a tesoura, e põe em cima da pesquisa e você já tira as informações. Ou não, você simplesmente pega pergunta por pergunta. E você para fazer esses gráficos, hoje você tem no Google, você tem no Windows, você tem um monte de ferramentas, onde você pega pergunta por pergunta, põe lá os índices de por exemplo, idade, de 0 a 90 anos. Aí você põe os pontos que você tem 10 pessoas na faixa dos 30, foram entrevistadas 3 na faixa dos 60, foram entrevistadas 2 na faixa dos... Você monta os gráficos. O gráfico é uma forma para análise do que está acontecendo. Mas para você que é da imobiliária, o que vai te interessar mesmo é rapidamente ali. Quantas pesquisas, quantos não tem casa, quantos tem casa. Então você vai colar. Bom, nós entrevistamos 100 pessoas, eu vou sempre falar números redondos para ficar mais fácil. 100 pessoas, dessas 100, 32 não tem casa, são clientes potenciais. Desses 32, pela renda, 15 tem renda em condições de fazer um financiamento. Desses 100 pessoas, 16 tem casa na praia, 6 tem casa no campo. 32 disseram que tem interesse em ter uma casa na praia. 12, então você está moldando. Primeiro que você já tem o endereço do interessado, que você pode fazer uma visita técnica e oferecer para ele. Porque você pegou o endereço do nome dele. Olha a vantagem de você bater no porta a porta. Você identificou no resultado da pesquisa que o rapaz não tem casa, mas tem renda, por que não uma visita? Bater lá, conversar com ele, falar, escuta, eu vim conversar com o senhor, nós temos uma pesquisa, identificamos que o senhor não tem só residência, o senhor não gostaria de conversar sobre um financiamento? Olha só a ferramenta que você tem na pesquisa. Você fala, puxa, gastei R$2.000, R$2.500 para fazer essa pesquisa. Mas você captou o cliente. Agora vai dos seus corretores ou dos seus técnicos fazerem um contato. Você já tem na sua mão quem não tem casa e qual é a renda que ele tem. Ou quem está com vontade de comprar uma casa na praia, uma casa no interior, e para você fazer um negócio fora da cidade. Vai agora de você fazer um pacotão e levar para a pessoa conhecer, com todas as vantagens de financiamento e todas as possibilidades de venda que você tem. E aí você tem a pesquisa, tem o nome, tem o endereço, vai lá, combina, se a pessoa não puder atender, vê a hora que o chefe de família está em casa, ou a pessoa que decide, e marca para ir lá visitar e levar uma proposta. Se a pessoa não tem casa, certamente ela vai receber bem o corretor. Porque o corretor é um vendedor, ele sabe se colocar, ele sabe fazer a apresentação. E a pessoa vai perceber, puxa, talvez seja uma oportunidade que eu não tenho tempo, eu não tenho tempo de procurar, eu não paro para pensar nisso, eu acho que não dá, e de repente ele vem aqui e diz que parece que eu tenho condições, eu acho que eu vou conversar. Então você abriu o mercado para você. Então a pesquisa não foi só para você saber quem tem e quem não tem, quem pode e quem não pode, você também já sabe até onde ele está. Se você conseguir fazer isso de casa em casa, meu amigo, você vai ter trabalho para anos. 2, 3 anos num bairro do tamanho que eu falei, que é lá, Perlis, é imenso. Se você pegar uma equipe e botar ela para trabalhar uma rua grande, lá para lá, uma
Criolano, ele bater de casa em casa, certamente ele vai bater ali em umas 300, 400 casas. Se vamos dizer que 5% não tem imóvel ou queira comprar um imóvel, um segundo imóvel, ou um imóvel em outro lugar, ou 10% é 30, 15 interessados, que se você fizer 3 vendas, você está. Então, é isso. Essa pesquisa pode ter essa vantagem. Mas, como eu disse, ela pode também ser feita na esquina. Pode ser feita na porta de um grande supermercado, pode ser feita na porta de uma loja de conveniência, numa esquina movimentada. Só que aí você vai ter que selecionar aqueles formulários de pesquisa que não te interessam, não são da área. Na primeira pergunta já está lá onde você mora. Ah, moro em Itaquera, não me interessa, eu quero saber aqui da pergunta. Ah, moro em Jabaquara, também. Mas também você dá uma olhadinha, já está com a pesquisa. Não, de repente ele mora em Jabaquara, mas não tem casa, tem renda. Compensa talvez uma ligação, se não tem o telefone, ir lá conversar, numa hora que tiver um tempo, é um cliente potencial, não deixa de ser. Não é só porque não mora na tua área de atuação que ele vai ser um cliente potencial. Então, mas os diferenciais são esses. Se você fizer na rua, você vai ter que fazer a seleção de quem é da sua área de atuação e quem não é. Mesmo assim, aquele que não é pode ser um potencial cliente. Se você fizer casa a casa, você já está com o endereço do fulano. Então você veja que a pesquisa de mercado, ela não vai só te dar os números de quantas pessoas no meu bairro tem casa, na média, quantas não tem, quantos já tem casa no interior ou no litoral, quantos já quer o segundo imóvel, já tem o segundo imóvel. Você já vai ter outra coisa, né? Se a pessoa tem 2 imóveis, ela aluga um, e isso está na pesquisa, você já sabe que amanhã ela pode ser seu cliente de aluguel. Depende de você fazer a sua propaganda. Então a pesquisa é importante. Olha quantos fatores nós conseguimos pegar. A maioria das pessoas não tem expertise nisso. Eu acho que se você seguir esses passos que eu dei, que é a nossa apostila aqui também, você não vai ter dificuldade. A parte mais difícil é a montagem do questionário. Quanto mais perguntas, mais informação ele vai te dar. E a preparação do entrevistador. Pegar o cidadão, procurar recrutá-lo dentro de uma universidade, dentro de uma faculdade. Eu gosto muito de trabalhar com senhoras. Como eu falei sobre a questão de você fazer a pessoa abrir a porta para te atender. Quando você trabalha com senhoras de 40, 38, 42, faixa de 30 a 50 anos, essas senhoras, se elas vão de dia, as donas de casa abrem a porta. Se elas vão de noite para ver se pega ou quem trabalha e tem a renda, às vezes a pessoa pode trabalhar à noite, mas geralmente trabalha de dia, a maioria trabalha de dia e já está em casa. Não, então vamos fazer a pesquisa entre 7 horas e 8 e meia da noite, é 1h30 de pesquisa. O horário é importante também, eu esqueci de falar nisso, mas é importante, porque entre 8 e meia, entre 7 e meia e 8 e meia da noite, você pode pegar o chefe de família em casa. Ah, mas eu vou à noite? Não há problema nenhum, eu já fiz pesquisa de noite na rua, sabe? Só que menos pessoas abrem a porta, isso é uma realidade. Por outro lado, a primeira pergunta, mas essa hora, você fala, é a hora que eu pego as pessoas em casa, por isso que eu vim essa hora. A pessoa já entende imediatamente por que você está lá. E devidamente, é uma senhora de 40 anos, o cara já viu, 42 anos, 45 anos, eu falo, puxa, não tem porquê, deve ser até minha vizinha, eu nem a conheço, quem é essa senhora? Já vai nesse padrão. Se eu botar um menino de 18 anos, um garoto, jovem, a pessoa já vai ficar meio assim, que esse rapaz aí tem uns 18, 20 anos, está batendo na minha porta? Se é uma senhora, dependendo do horário, é melhor que eu seja. Melhor mulher do que homem, melhor senhora do que moça. Se você põe moça, você tem um problema. A dona de casa não gosta que o marido seja entrevistado por uma moça. Mas não há problema se ele entrevistar por uma senhora, por exemplo. Isso vai do perfil do seu bairro. Quanto mais classe alta o bairro, mais difícil a pesquisa. Quanto mais classe baixa, classe C e D, mais fácil a pesquisa, mais fácil a porta ser aberta. Quanto mais nível B e nível A, mais difícil se abrir a porta. Uma senhora é mais fácil ser atendida. Isso quando não é a empregada que atende. A pessoa toca a campainha numa casa suntuosa, uma casa de luxuosa, é a empregada que vai atender. Então o discurso tem que ser bom. Se você está no Morumbi, sua imobiliária está no Morumbi, Morumbi, para quem não é de São Paulo, é um bairro fino daqui de São Paulo, classe A. A mais, que a gente fala, uma classe boa.
Geralmente quando tocar o interfone, tem câmera, interfone, tudo, a empregada vai atender a governanta, alguém, um auxiliar, dificilmente será o dono. E se for o dono, dificilmente ele vai dizer que é ele vai dizer que é a governanta, é a empregada, é o auxiliar, é a secretária, alguma coisa assim. Você tem que ser convincente. Bom dia, meu nome é João Antônio, eu gostaria de fazer uma entrevista com o senhor, por favor, é possível? Do que se trata? Nós estamos fazendo um levantamento socioeconômico da região para a nossa empresa. Você pode, nesses casos, oferecer um chaveiro, oferecer um brinde. Se o senhor me der a oportunidade da sua entrevista, o senhor vai ganhar um brinde para atrair a pessoa, sabe? Para a pessoa sair, é uma forma de... vai ganhar o quê? Vai ganhar um livrinho, vai ganhar um chaveiro, vai ganhar, uma agenda, um bloco de notas. Eu me lembro que eu fiz pesquisas nos anos 80, no Brooklyn Novo, um bairro alto, nível alto, e eu trabalhava no Círculo do Livro, naquela época, o antigo, saudoso Círculo do Livro, uma empresa que vendia livros de porta em porta, assinaturas de porta em porta que davam direito a comprar livros. Era uma assinatura, você ficava sócio, não pagava assinatura, mas tinha que comprar um livro por mês, cada 2 meses, alguma coisa assim, não me lembro mais. E não era fácil. Como é que você bate na porta de uma pessoa? Naquela época, anos 80, já tinha câmera. Hoje câmera tem tudo que é lugar, câmera de vídeo. Circuito fechado de televisão tem tudo que é lugar. Naquela época, poucos tinham, lá já tinha, muitas casas tinham. Interfone também era uma coisa rara, lá já tinha. A gente tocava interfone, tinha que convencer a empregada a chamar a patroa. Então, eu falava, eu estou fazendo uma pesquisa cultural, eu gostaria de saber o nível sociocultural do proprietário da casa, seria possível me dar um minuto de sua atenção? Aí a pessoa sociocultural, a pessoa saía. E as perguntas eram todas a respeito da renda da pessoa, se ela trabalhava, se não trabalhava, que nível escolar ela tinha, se ela lia livros, se ela ouvia discos, se ela ia a teatro. Essas perguntas todas eram para chegar no livro, na venda do livro. Sabe? Que se ela é culta, ela lê. Então a mesma coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu represento a imobiliária Casa Nova Casa, imobiliária tal, e eu gostaria de fazer uma entrevista com a senhora, é possível? Mas por que você está fazendo essa pesquisa? Não, nossa empresa quer prestar um serviço melhor para a comunidade e para isso estamos fazendo uma análise do nível médio da nossa população. A pessoa já fica assim, abriu a porta, não posso, estou ocupado, então obrigado, desculpe, boa noite, bom dia, boa tarde. Sempre com muita educação, mesmo não sendo atendido, mesmo. A pessoa abriu a porta, está nervosa, agressiva, não pede desculpas, pede licença e vai embora, não discuta, não crie problemas. Essa orientação você tem que dar para o entrevistador. O entrevistador, ele tem que sair de lá com a seguinte intenção: conseguir pegar os formulários preenchidos com exatidão, com muita educação, com muito respeito e sabendo identificar as situações. Quais são as situações? Agressividade, aliciamento. Aliciamento que eu quero dizer de repente o rapaz toca a campainha de uma casa, sai uma senhora e vai com a cara dele, quer que ele entre de todo jeito porque gostou dele, por exemplo. Ou a moça, a senhora, tocou na casa de um homem sozinho e ele se interessou pela moça e quer que ela entre para tomar um café, quer conversar, é muito senhor, isso não pode entrar. Estou aqui profissionalmente, não posso entrar em sua casa, a empresa proíbe a gente de entrar em sua casa. Esses são alguns entraves que acontecem, não é comum, mas acontece. É bom que o pesquisador seja na hora da conversa, seja preparado para essas situações. É muito simples o comportamento. Educação a todo momento. Pessoa nervosa, agressiva, tchau, prazer, a maior educação do mundo, vai embora. Convite para entrar na casa, café, água, nada. Boa tarde, bom dia, oi, eu vim aqui, o senhor pode? Posso, faz as perguntas, muito obrigado, agradeço, tudo de bom para o senhor, vai para a próxima. É rápido, até porque você tem meta de casas para visitar naquele dia, você precisa ir logo, senão você não termina o seu trabalho.
Tá? Aqui eu estou dando a parte prática da pesquisa. No nosso caderno, você vai encontrar aqui no nosso livro todos os detalhes. O tipo de análise, os fatos, problemas, a queda na venda, a reação. Eu fui prático. Eu dei uma aula para você de como montar uma equipe de pesquisa, de como fazer uma pesquisa. Voltando ao fechamento da pesquisa, ou seja, a computação dos dados, você pega um Excel, programa Excel, coloca lá, e tem um nome, idade, e tem um A, um B, um C, um A, o nome não vai precisar, sexo, um A, masculino tantos, feminino tantos, bairro que mora, um B, Lapa, Barra Funda, Perdizes, e tem um C, como é que fala? Pode ser cor, pode ser, se você tiver interesse nessa questão, pode ser, não, nível escolar já entra na outra, pode ser, por exemplo, o tipo de profissão que exerce, não, isso já entra na outra pergunta também. Aí então vamos dizer que zerou 1, então 2. O 2 é nível de instrução. 2, nível de instrução. 2, 1, primeira a oitava série. 2B, nível médio. 2C, superior. E põe a quantidade na frente. 15, 16, 17 pessoas, 8 pessoas, porque aí você vai também tirar a porcentagem de quantos visitou. Se visitou 100 e tem 5 doutorados, então é 5%, aí você põe na frente. O legal disso, depois que você... Essa é uma tabela que eu orientei, mas pode ser diversas formas, diversos tipos de tabelas. Não precisa ser só essa. Você monta como você quiser. Talvez você queira só se concentrar em quem tem e não tem imóvel, só se concentrar na renda. Uma pergunta importante é quantas pessoas moram na casa, porque aí também te ajuda a oferecer o produto certo, 2 quartos, 3 quartos. Então, esses números no final, até pelo teu interesse de saber como é que está esse mercado, você vai montar